5 mitos sobre mielomeningocele que você precisa saber. A mielomeningocele é a malformação neurológica mais comum compatível com a vida. Mas o que significa esse nome tão complexo, e tão difícil de falar, que é mielomeningocele? Nada mais é do que uma malformação, ou seja, um defeito no fechamento da coluna, na sua porção normalmente mais inferior, e que promove a exposição dos nervos, do tecido neural, de algumas raízes ao ambiente externo. E isso pode causar uma série de danos, incluindo infecções e até mesmo algumas sequelas neurológicas. Mito 1. Não existe prevenção para mielomeningocele. Então, como já foi dito, é um mito. Por quê? O ácido fólico é o principal agente relacionado à prevenção dessa malformação. E como ele deve ser utilizado? Todas as mulheres em idade fértil devem suplementar o ácido fólico, que nada mais é do que um simples comprimido. Em algumas regiões, é feita a suplementação diretamente na farinha, mas se recomenda que seja feita, uma suplementação com uma orientação médica, porque sim, é comprovadamente eficaz na redução da ocorrência da mielomeningocele. Mito 2. Ter mielomeningocele é igual a andar em cadeira de rodas. Não, completamente errado. Existem diversas crianças portadoras de mielomeningocele que andam, caminham, têm uma vida normal. Mas doutor, o que isso depende? Por que algumas crianças conseguem andar e outras não? Então é uma questão bem anatômica. Normalmente a mielomeningocele ela pode ocorrer em diversas localizações, tanto na parte mais alta da coluna como na parte mais baixa. Quanto mais alta for, ou seja, mais próximo da coluna cervical, torácica, a chance de algum problema nas pernas com relação aos movimentos é maior. Então, mielos mais altas têm mais problemas com relação à função motora, caminhar e tudo mais. Mielos mais baixas, lombares, sacrais, têm mais chance de caminhar. Então, não é igual a cadeira de rodas. Mito 3. Toda criança com mielomeningocele vai precisar usar fraldas para toda a vida. Mito. Isso é muito importante. Por quê? Como o sistema nervoso ele também vai regular a função do xixi e do cocô, esses bebês eles precisam ser treinados desde as fases mais iniciais até a adolescência para que eles adquiram a capacidade de sondagem, ou seja, de passar um catéter, um caninho no canal da urina e conseguir controlar essa questão do momento de fazer xixi. Quanto mais cedo é feito esse treinamento, ou seja, a partir do momento que os bebês têm essa consciência, mais cedo vai ser feito o desfraude. Então, existem crianças, adolescentes e adultos com mielomeningocele que não usam fralda. E isso é por causa, principalmente do hábito da sondagem vesical de alívio e, em alguns casos selecionados, uso de medicação e até mesmo alguma cirurgia. Mas não é regra que todo mielo vai usar fralda. Mito 4. Todo bebê com mielomeningocele vai desenvolver hidrocefalia. Não. Então vamos lá. A mielomeningocele é relacionada com a ocorrência de outras malformações, como a hidrocefalia, que é o cúmulo de líquido dentro do cérebro, e também a malformação de Chiari, que é uma malformação na parte posterior da cabeça, em que o cerebelo, que é essa parte mais posterior do cérebro, desce pelo canal vertebral, ou seja, o canalzinho do pescoço, e pode comprimir, causando alguns problemas. É sabido que normalmente 80 a 90% desses bebês podem desenvolver hidrocefalia, mas não são todos. Então, por isso que é necessário fazer um acompanhamento minucioso com um neurocirurgião pediátrico desde o momento do nascimento e também depois da alta hospitalar, porque pode ser que em algum momento seja necessário fazer uma cirurgia. Mito 5. Mielomeningocele só se opera depois do nascimento. Completamente mito, ainda mais nos dias de hoje. Nós sabemos que o diagnóstico da mielomeningocele é feito ainda no pré-natal.
mas o pré-natal ele precisa ser feito da forma correta. Então, se ele é feito em todo o trimestre, normalmente no ultrassom morfológico, a gente é capaz de observar, né, a ocorrência da mielomeningocele. Se esse diagnóstico acontece lá durante, né, a 20ª semana, até no máximo a 26ª, 27ª, é possível fazer a correção intrauterina, tá bom? Ou seja, operar dentro da barriga durante a gravidez. Isso é bom e ruim. Por quê? Bom porque já é sabido que reduz a chance de esse bebê ter hidrocefalia, reduz a chance de esse bebê ter Chiari e ainda está em estudo, né, com relação à função motora, mas alguns estudos são otimistas nesse sentido, dizem que existe uma melhora da função motora. Por que é ruim? Porque não é todo bebê, né, que pode ser operado, isso por múltiplos fatores. Às vezes a idade gestacional é muito avançada, né, já passou do tempo, digamos assim. Isso tem que ser feito quando só tem um bebê na barriga, né? Quando não existem outras malformações. Isso tem risco porque quando a gente vai abrir a barriga da mamãe para fazer a cirurgia, isso pode causar infecção, isso pode causar a ocorrência de parto prematuro. Então, não é todo o caso e existem riscos sim, tá bom? Mas é possível operar antes do nascimento. Se gostaram desse vídeo, que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Se existirem mais dúvidas, por favor, me deixem nos comentários.